A importância de valorizar a sua mãe. Olha que episódio hoje. Fique com a gente com uma data comemorativa do Dia das Mães. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Educar. O episódio de hoje é muito especial, é para as mães, do Dia das Mães, e nós estamos com uma pessoa incrível aqui, que é mãe, que é a Simone. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada. É um prazer, uma alegria conversar com você. Compartilhe um pouquinho quem são os seus filhos e como que você acompanha eles. Vamos lá, obrigada meninas, Polly, Elisa, pelo convite. É muito feliz estar aqui e receber, né, um convite tão acolhedor que foi o da Polly para mim, para poder estar aqui hoje nesse episódio especial. Legal. Então, vamos lá. Não tem muito como falar de Enzo e Isis, que são os meus filhotes, sem a gente tocar no assunto da acessibilidade, né? Então, eu começo me audiodescrevendo para aqueles que estão aí nos assistindo. Então, eu sou uma mulher de 43 anos, pele branca, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camisa branca e azul marinho listrada. E tô aqui no estúdio com vocês. Então vamos lá. Sou mãe de Enzo e Isis, como eu disse. Enzo é um garoto já de 15 anos. Então já são dois adolescentes, porque Isis tem 12. Enzo tem aí como um diagnóstico principal o TDAH, então o transtorno aí do déficit de atenção e hiperatividade, com uma impulsividade fortíssima, gritante. E Isis já traz um outro contexto de neurodiversidade. A Isis tem o diagnóstico de PDL, que é um pouco menos conhecido aí do que o TDAH, mas é o transtorno de desenvolvimento da linguagem, e junto um transtorno de aprendizagem. Então, que seria aí o que a gente chamava antes de dislexia, descalculia. Então, ela traz aí esse contexto de dificuldade pedagógica, mais intenso até do que o Enzo. Então, esses são os meus filhos. Maravilhosos. A gente conhece, Elisa também conhece a Isis, né? Uma São querida. lindos. Phoebe com Enzo também, né? E sabe, se ouvindo, vendo você falar, né, a gente vê ali, né, a emoção de ser mãe, o coração, né, a gente vê que você é por emoção falando dos seus filhotes, né, isso é muito bonito de se ver, né, e a gente começa o bate-papo de hoje, como é um episódio comemorativo em que a gente está enaltecendo aí, né, a importância de ser mãe, porque quando a gente se torna mãe, somos mães, nós três aqui, podemos falar com propriedade como é ser mãe, né? A gente vê que o acompanhamento e tudo que a gente precisa fazer vem em primeiro lugar, né? Muitas vezes a gente abre mão de fazer para nós em função de fazer para o nosso filho. Então, a gente queria que você contasse um pouquinho como que você vê essa questão de acompanhar o filho, principalmente você que tem uma experiência com os dois, né? De abrir mão, às vezes, de muitas coisas que a gente sabe que você abriu em função deles. Eu acho que assim, o acompanhamento da família, né, como um todo, ele é indispensável em todo esse processo, né, de educação e de aprendizagem. Então, num contexto de mãe, claro que a gente vai puxar, né, um pouquinho do nosso lado mãe, mas a gente não pode esquecer que muitas vezes não é a mãe que carrega, né, esse papel aí principal, e sim um outro membro da família, pai, avó e tal. Mas enfim, a família, eu acho que é algo que é fundamental nesse acompanhamento. É a família o primeiro
local de aprendizagem, né, da criança. Então é ali que vai ter a transmissão dos valores, da cultura, e é ali que a gente vai começar todo esse processo de desenvolvimento de um ser humano, né? Então eu brinco que uma vez eu ouvi e achei muito interessante que filho de peixe nasce peixe, né? Mas filho de humano não nasce humano, não nasce pronto, né? Ele precisa se humanizar para ser um ser humano. Então a família é o primeiro lugar aí para esse desenvolvimento. Então, dentro, né, desse contexto todo, é a gente que vai estar ali orquestrando muitas vezes outras demandas, outros profissionais, né, escola, uma fono, uma pedagoga, uma psicopedagoga, né, uma TO, é a gente que acaba orquestrando e é a gente que conhece, né? Nós mães conhecemos o filho que a gente tem. Então tem aquela coisa do sexto sentido materno. Então, às vezes, só de olhar a gente já sabe que tá com febre, né? Só de chegar perto já sabe se o dia foi bom, se não foi, o jeito que respondeu, como foi na escola, a gente já sabe, aconteceu alguma coisa, né? E é fundamental, assim, a criança se sentir segura, né? Ter ali um porto seguro. Então, acho que a família e muito a mãe tem essa função aí para a criança de ser um porto seguro. Simone, eu digo que a mãe é um termômetro, né? O tempo inteiro ali, medindo, observando, e a gente sente cada coisinha que não está no lugarzinho certinho, a gente vai passando ali por todo o desenvolvimento. E isso é uma honra como mães. Agora, Simone, compartilhe um pouquinho do seu olhar, da sua experiência, e qual a importância da escola junto da família, no processo de aprendizagem, de desenvolvimento das emoções, de crescimento mesmo dos filhos. Como que você enxerga isso? A escola é um outro pedacinho fundamental aí da vida e do desenvolvimento, né, da criança, do adolescente, enfim. Então, se a família é a primeira instituição ali de aprendizado, a escola é a segunda. É na escola que a gente vai desenvolver e aprimorar a nossa autonomia, a nossa disciplina, né, as nossas habilidades aí socioemocionais, a nossa comunicação. Então, eu falo que a escola vem terminar e dilapidar um cidadão, né? É na escola que a gente se socializa. E socializando-se, a gente vai humanizando-se. Então, a escola é um espaço que eu entendo como fundamental. E a parceria não tem como não ter, né? Todo mundo perde se não tiver a parceria, né? Perde a família, perde a escola e perde o aluno também, né? Essa criança, também, né? Exato. Então, não adianta a família fazer de tudo e a escola não acolher, assim como não adianta a escola estar super, né, engajada e querendo e a família falar... Não faz diferença, né? Sim. Esse olhar de vocês, esse cuidado que vocês estão proporcionando não faz diferença. Mas ainda, eu acho que quando a gente fala da escola, a gente fala no sentido macro, né? Com um olhar macro. Então, a gente fala muito do ambiente, da estrutura, da metodologia, então do projeto ali político-pedagógico, da filosofia que aquela escola segue ou não. E isso eu acho que tem que casar muito com o que a família acredita para dar certo essa parceria. Mas eu ainda gosto de falar que tem algo que é muito mais importante até do que o ambiente, do que a estrutura, né, que está dentro da escola, que é a figura do professor. Então, a escola pode ter um projeto político-pedagógico lindo, maravilhoso, uma estrutura fantástica, e ali a gente tem um professor que não tem, né, não tem aquele acolhimento, não tem aquele feeling, não, né, ainda mais nesse contexto da neurodivergência, da deficiência. Então, eu acho que o professor, junto com com o macro da escola, tem aí esse papel que é tão fundamental, que pode transformar para bem, né, assim, deixar aquela marca super positiva, como também deixar um estrago aí, né? Um estrago. Vamos falar claramente. E a gente vê cada vez mais a importância da nossa função, né? O quanto que ser professor hoje está cada vez mais, né, sendo uma função ali
de formar, sim, um ser humano, formar uma pessoa, né, um cidadão, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto Enorme, professoras, enorme. né? E precisa ser valorizado, né? Esse eu acho que é um outro ponto aí da parceria da família e escola, é a Isso. família valorizar mesmo o Valorizar, papel do também professor. acreditar no professor, porque muitas vezes a família não acredita, Sim, o professor não sente a confiança e acha que o trabalho é em vão, mas eu acho que essa parceria ela é fundamental. E o professor, quando ele é cuidadoso, ele gosta do que ele faz, ele consegue enxergar cada aluno com as suas individualidades, que são tão necessárias hoje. exato. E se a gente sabe que muitas dificuldades, né, você com certeza deve ter enfrentado, né, alguns desafios importantes com o Enzo e com a Isis, mas com certeza muitas conquistas, né? Conta pra gente quais foram as conquistas ao longo né, essa trajetória, esse caminho, né? O que mais se destacou ali, o que eles conseguiram, né? É uma prova que eles conseguiram Afinal, eles já finalmente são fazer, porque a gente sabe que às vezes tem prova que tem que ser adaptada, né? É uma luta, uma conquista com a escola. Então, assim, conta pra gente algo também que foi muito feliz nesse caminho. Bom, desafios, como você falou, são inúmeros, né? A lista é imensa, né? Vai desde do medo, Sim. né? Até, enfim, do medo ao desespero, eu brinco, né? Então, os desafios são muitos. Agora, conquistas também são muitas, mas às vezes sutis, né? E o quanto que a gente precisa aprender dentro desse processo todo a valorizar as pequenas conquistas, né? Então, como você citou, Polly, às vezes um 6 numa prova que não estava tão adaptada, né, para a realidade ali da criança, já é uma grande conquista, né? Não é o 10 que tem o valor. Então, eu falo isso muito para os dois, né? Não é o 10 que tem um valor maior do que o 6, não é isso, né? É a gente dar o nosso melhor e ter a certeza que a gente fez o nosso melhor a cada dia, né? É valorizar o processo também. Então, são muitas as conquistas e às vezes as conquistas são muito pequenas e a cada fase muda o que a gente conquista e o que a gente deve dar valor, né? Então, às vezes, é um simples conseguir tomar um banho sequenciado, lavando cabeça, ombro, joelho e pé, sozinho, né? Com autonomia. E isso já é muito para uma criança, a depender do contexto que tem. Né? Então, são muitas as conquistas. Sim, e que sensibilidade, Simone, você enxergar dessa forma, porque a gente trabalha constantemente com as famílias em falar justamente isso, não esperar sempre o 10, mas sim o processo, as pequenas conquistas e os pais que estão atentos, eles conseguem fazer isso. Exato. Então, observar, a nota não precisa ser o 10, mas o 6, como que ela chegou ali, né? É muito interessante isso, é dessa forma que a gente tem que caminhar. E agora pensando nas famílias, nas nossas mães, porque esse episódio é para elas, que conselho você daria? Porque a gente sabe que no percurso da maternidade, dos filhos lá desde o nascimento, a gente vai evoluindo e passando, né, subindo degrauzinho por degrauzinho, e são conquistas e desafios. Então, para as mães que passam por algum desafio aí na criação dos filhos, que conselho você daria para elas? Nossa, conselho. Conselho é um negócio difícil. Quando a gente aconselha, a gente tende a talvez não alcançar a complexidade de vida do outro, né? Então, mesmo dentro, às vezes, do mesmo diagnóstico, as vidas são tão diferentes, né? As necessidades são tão diferentes. Então, aconselhar realmente é complicado, é um desafio. Mas, assim, um pouco dentro da minha vivência, né? Eu acho que o que eu diria para as mães neste contexto aí da dificuldade, né, do desafio, dentro de um contexto de uma neurodiversidade, de uma deficiência, é não desistir. Eu acho que é não desistir, é persistir, né? Acreditar que a gente pode ter e construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, é entender que
de todos os pratinhos, algum vai cair, né? E tá tudo bem, tá tudo bem. Hoje caiu esse, ok. Junta o caco, E vamos né? embora. Segue em frente. Então, não se culpar, sabe? Tentar trazer leveza, tentar entender que sempre tem algo bom dentro do ruim, né? Dentro daquela dificuldade pode ter muito aprendizado, e o aprendizado é tão positivo, né? Sim, com com certeza. certeza. Sim, para a gente caminhando aí para o encerramento, né, do nosso episódio maravilhoso em homenagem às nossas mães, né? Quero mandar um beijo para minha mãe. Mãe, um beijo. Quer mandar para você Beijo, também? mãe. Obrigada por tudo. Nossa, eu só tenho para agradecer minha mãe, minha família. Nossa, Elas são nossas fãs. nossa, elas comentam lá Número nossos... Rede de apoio total. Rede de apoio Rede de total. apoio, Então, para a gente ir terminando, se você quer mandar uma mensagem para o Enzo e para a Isis, Eu para mando. terminar o nosso Eu mando. episódio? Se não mandar, os dois puxou a minha Isso. orelha. Mamãe, você vai falar da gente? Isso, vou falar de vocês. Eles estão esperando. Exatamente. Então, Enzoca, Isizoca, um beijo para vocês. Mamãe tá aqui falando um pouquinho da mamãe e um pouquinho de vocês. Vocês são a razão da força da mamãe, né? De tudo que a mamãe faz aí é pensando no bem de vocês, mesmo as broncas, né? As correções são importantes para que vocês sejam melhores, que vocês sigam aí crescendo, acreditando que vocês são capazes de realizar tudo que vocês desejarem. Que vocês valorizem cada conquista que vocês tiverem ao longo do futuro, que vocês saibam identificar o caminho certo a seguir e brilhem. Ai, que lindo. Nossa, muito bom, Deus, né? obrigada. Também. Emocionante. Eu quero mandar um beijo para eles também, para Isis. Sim, Enzo, Isis. Enzo. Um beijo pro Felipe, meu filho. Para Maria. Somos mães aqui, corujas. Isso, muito bom. Si, a gente quer te entregar uma lembrança, Si, para terminar aqui o nosso episódio. Todos que passam por aqui recebem esse certificado de participação. Obrigada, meninas. Que o Pode Educar é um podcast, a gente leva conversas leves, mas informativas. É sério, é um trabalho sério. A gente está levando como um trabalho mesmo, para dar oportunidade às pessoas estarem aqui falando um pouquinho mais, mandando uma mensagem para alguém, né? E que é tão importante, né? Compartilhar experiência, conhecimento. Para as mães, para as famílias sentirem que elas não estão sozinhas. Exato. Todos estamos passando por algum desafio, alguma dificuldade. Sim. E precisamos aprender juntos. Com certeza, sim. Sim, muito obrigada, Eu que agradeço. Por aceitar o convite, especial. por estar aqui com a gente. Né? Eu tenho um carinho muito especial por você, Si, já de outros anos, de outros carnavais, outros pratinhos. Outras histórias. Polly sempre acolhedora. Então, nossa, assim, eu fico até emocionada, porque realmente fez parte de de um momento da minha vida muito importante. Você me apoiou sempre muito, então... Muito obrigada mesmo. o quanto que você não nos apoiou, nos acolhendo aí num momento também turbulento. As pessoas que marcam a vida, né? Isso, muito construindo conquista. Sim, com certeza. É fundamental. Então vamos terminar nosso episódio, Elisa. Vamos! Obrigada por estarem aqui com a gente. Fiquem conosco. Aproveitem e se você não está na nossa rede social, seguem lá, @podeeducar.podcast e clica aqui no sininho para receberem os nossos conteúdos. Isso aí, pessoal. Um beijão e até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.